Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial, Bela, escritora e autora do livro O Mundo Pingente, Ela e Eu e Por Caminhos Esquecidos. E vocês não acreditam, hoje é dia do escritor, então parabéns, Mentira, Bela! Nem eu sabia. Jura? Uhum. No mundo inteiro, assim. Eu acho que sim, eu sei que eu nossa, vi aqui você sim. pesquisou, porque eu não sabia realmente. Tô bem antenada da minha profissão. Vamos conversar sobre sua trajetória como autora, o processo de escrita, as inspirações por trás das obras e as mensagens que ela deseja compartilhar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E não sei se você sabe também, mas Bragança é a cidade da poesia. Uhum. É que a gente costuma aquela cidade da linguiça, como se fosse mais verdade. relevante, mas é da poesia também. Uhul! Temos uma poeta na cidade da poesia. Quem é a Bela, além da escrita? Vou tentar falar num termo mais fácil, assim, né? Porque essa pergunta é bem filosófica. Mas eu sou estudante de psicologia atualmente, eu tô no 10º semestre. E basicamente assim, eu me resumo muito a isso, assim, sabe? Mas é isso, eu sou estudante de psicologia, eu gosto muito de ler, nasci em São Paulo, gosto muito de viajar, quero muito sair de Bragança. E é isso. E você já teve na experiência de sair de Bragança, né? Sim. Eu fui fazer o programa de au pair em 2023 e também morei um mês em Vancouver, só que foi um programa de inglês, assim, né? Mas o au pair foi uma experiência muito, muito legal. Deu pra sair, deu pra conhecer muitas pessoas, muitos lugares, foi muito legal. Legal. Se você tivesse que se descrever em 3 palavras, quais seriam? Eu acho que eu diria que eu sou uma pessoa muito fiel e eu tento ser muito fiel a mim mesma, assim, sabe? É muito difícil eu fazer uma coisa que eu não tô de acordo com aquilo, sabe? Então eu digo que eu sou fiel nesse sentido, de eu tento seguir aquilo que faz sentido pra mim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito empática também, acho que às vezes até demais. Aquela questão de tipo, cara, a pessoa tá sendo horrível e eu tô passando pano pra pessoa. Tudo bem. Mas, exatamente, e não tá tudo bem. Então eu acho que eu sou muito empática, mas isso também é bom porque me ajuda a escrever também, assim, de você conseguir se colocar no lugar de outra pessoa, faz você ter outro ponto de vista, assim, sabe? Então isso é bom pra você escrever também. E eu acho que sou uma pessoa muito acolhedora, no geral. Eu só falei coisas boas, né? Acho que era pra falar Adorei. coisas boas, mas melhor eu foquei coisas no boas, né? positivo. Porque normalmente a gente só foca no negativo. Né? Sim, Então, mas eu ia ficar bad vibes. Daí eu falei, não, não, melhor vou não. falar de coisas boas. Uma vez ou outra é bom. E quando que você percebeu que a escrita fazia parte da sua vida? Então, eu sempre escrevi a minha vida inteira, mas eu nunca me apropriei disso, assim. Eu nunca, quando alguém me perguntava, tipo, você tem um hobby, alguma coisa, nunca falava, eu gosto de escrever. Porque era uma coisa muito básica pra mim, que eu não achava que era um hobby, assim, sabe? E daí eu acho que eu só percebi que eu realmente escrevia quando eu terminei meu livro, assim. Que eu falei, cara, isso realmente pode virar alguma coisa, sabe? Isso não é só... Um hobby? Isso não é só, tipo, eu escrevendo no meu diário que ninguém vai ler, sabe? Isso realmente pode ser alguma coisa. E daí eu acho que foi quando eu peguei meu primeiro livro que eu falei, nossa, acho que eu realmente escrevo, sabe? Talvez não bem, talvez não alguma coisa, mas eu escrevo. Então esse era Acho que é isso que importa, né? É. Tem um livro que eu terminei de ler. Vamos lá, minha memória é ótima. A magia da criatividade, alguma coisa assim. A autora, ela fez Amar, Rezar, Comer, Amar e Rezar. É muito bom esse livro, eu super indico. E ela fala sobre isso, sobre você escrever, sobre você continuar tendo essa parte criativa, alimentar essa parte criativa e você fazer por amor, sabe? Sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu não tava fazendo porque alguém tava me pedindo, ou porque era meu trabalho, ou porque eu precisava fazer. Era só parte do meu dia, assim, sabe? Então... Acho que fica mais leve, flui melhor. Sim, e fica mais verdadeiro também, eu acho, né? Porque eu não tô fazendo isso por nenhum outro propósito além de fazer isso, né? Então... eu não sabia que tinha um livro do Comer, Rezar e Amar. Sim, é um livro que foi best-seller. Que virou um filme. E que daí virou filme. E pelo que eu entendi, é a história dela mesmo. Meu Deus! Ela conta nesse livro que eu tava lendo sobre... Nossa! Vale a pena ler, depois eu pego pra você ver. Beleza, obrigada.
Como que nasce uma história pra você? Essa pergunta é muito difícil pra mim de responder. E eu acho que ela é um dos pontos centrais da minha vida, assim, porque eu não tenho um processo muito criativo. É muito estranho pensar, mas eu não tenho um processo criativo. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, foi uma coisa muito rápida. Então, a minha amiga me mandou uma mensagem. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Ela me mandou uma mensagem um dia falando que uma editora, a Dark Side, inclusive eu adoro essa editora, não sei se você já viu algum livro de lá, mas são incríveis os livros, assim, a arte que eles fazem pro livro é muito legal. E daí ela falou, você tem um mês pra escrever. E eu falei, por que não, né? A gente tava na pandemia naquela época. E eu não tenho muito a noção do que é possível e do que não é possível. E pra mim, eu não pensei que isso não seria possível. Eu só comecei a escrever. E o único pré-requisito do livro é que tivesse 40 mil palavras. E daí eu lembro que eu comecei a escrever assim, e no terceiro dia eu já tava com 50 páginas no livro. E daí quando eu comecei a perceber que aquilo tava fluindo, eu falei, eu vou só confiar nisso que tá acontecendo, porque eu não tinha tempo de pensar na história, nem de fazer um certo tipo de roteiro sobre aquilo. Então eu confiei muito nisso. E então é isso, assim, eu acho que eu sou muito intuitiva no que eu tô escrevendo. Eu sinto que eu tenho que ir pra aquela direção e eu vou. E você vai. E naquela época eu também era uma pessoa muito... Ai, que gracinha o gatinho. Ela quer vir pra cá. Sim, ela quer falar. Eu era uma pessoa muito espiritualizada, assim, digamos assim. Eu acho que eu perdi um pouco disso ao longo do tempo, mas naquela época eu acreditava em tudo, assim. Você falava, eu vi uma fada, eu falava, onde? Sabe? Assim, eu acreditava em tudo. Então, eu acreditava fielmente que tinha alguma coisa além de mim me guiando naquele processo. Porque eu sempre fui muito insegura, assim. Então, eu não achava que aquilo estava sendo produzido por mim. Eu achava que alguém, um certo além, sei lá, um certo espírito eu achava mais possível eu estar me comunicando com seres mágicos do que eu estar escrevendo um livro. Você vai ter que ler esse livro. Ela fala meio que isso aí. Sim, eu realmente acreditava que era bem mais possível eu ter um certo tipo de mediunidade do que eu estar escrevendo um livro. Então, eu só confiava, eu não questionava muito sobre aquilo que eu tava escrevendo. E foi isso, assim, porque eu acho que se eu parasse pra pensar no que eu tava fazendo, eu ia surgir travar muitas dúvidas. Muitas também, dúvidas, né? ia travar o processo, ia ficar, mas isso vai ficar bom, isso não vai ficar bom. Eu não ia conseguir escrever o livro. Então, eu escrevi muito nesse processo intuitivo. Então, acho que por isso que essa pergunta é muito difícil, porque eu não sei como essas coisas vieram até mim, não sei como... Eu acho que era pra ser, só. Exatamente, exatamente. E daí, foi mais ou menos isso. Era essa a pergunta, né? Sim. Então tá. Às vezes eu fujo. Mas eu acho que é isso. As coisas só vêm e eu confio. Acho que isso é muito bom, porque você pensa muito, se você fica com essa insegurança, você não vai, você só trava. Exato. E aí você só olha o lado negativo, né? Exato. E daí, se for pensar, nossa, o que minha avó vai pensar se ela ler assim, isso? Eu não ia escrever, entendeu? Então eu tenho que pensar, não tem que pensar, né? Tem muitas coisas que eu escrevi que eu não entendi também, assim, sabe? Tem um conto que eu escrevi que chama Arabella e os Fragmentos de Si, que é um conto muito difícil, assim, até pra mim, eu não sei o que aquele conto significa, mas eu confio no processo, assim, sabe? Ele deu em alguma coisa, e se ele existiu dentro de mim em algum momento, é isso que é relevante pra mim, sabe? Mais importante a existência do que o sentido de alguma coisa, eu acho. Mas é... Bem profundo, eu achei. De verdade. Sério? Porque a gente sempre fica buscando significado do que a gente tá fazendo isso, porque a gente tá fazendo aquilo. Sim. E às vezes existir é o único significado da coisa, sabe? Não tem nada além disso. Então, eu tento parar aí, assim, pra não entrar muito em uma brisa. Falar, existiu, tá existindo. E... Bom, nesse primeiro livro você não teve nenhum ritual, nem nada. Você só, foi. Ou você tem rituais, assim? Quando é uma coisa mais de livro, assim, quando envolve muito mais um processo, quando no meu diário eu só sento e escrevo, enfim, ou no meu bloco de notas eu vivo escrevendo no meu celular também. Daí isso é mais do momento, assim, quando eu tô sentindo alguma coisa eu escrevo. Mas quando eu tô em um processo mais criativo, que envolve história, personagem, essas coisas, como eu disse, eu meio que recebo a informação
E eu escrevo muito por imagens, assim, na minha cabeça. O ritual que eu tenho é muito bizarro, mas assim, eu saio pra caminhar. Eu tô com uma sensação dentro de mim. E eu saio pra caminhar e eu tento visualizar aquela sensação em imagens, basicamente. Então eu sempre coloco uma música pra, tipo, não ouvir o que tá acontecendo na rua, assim. E eu tento ver, tipo assim, em máximo de detalhes aquela sensação que eu tô sentindo. E daí eu volto pra casa e daí eu escrevo. Mas esse é o único ritual, assim, que eu tenho, eu acho. Um ritual saudável, É, gostoso. sim, envolve músicas, atividade física, é bom. E algum personagem que você já escreveu tem a ver com você ou não? Infelizmente sim, eu acho que todos. Porque infelizmente sim. Porque eu fico cansada de falar de mim o tempo todo, sabe? Parece que eu tenho hiperfoco em mim mesma. E daí. Mas eu acho que é só essa ânsia de você querer se conhecer, sabe? Eu acho que todo mundo tem isso, assim, de. Você vai ao longo do tempo descobrindo mais coisas sobre você e você fica, nossa, mas eu achei que eu era isso e na verdade eu não tô sendo isso, eu tô sendo outra coisa. E daí você fica nessa. Quem que eu sou agora, sabe? Depois de tudo isso que aconteceu. Então eu fico nessa, assim, cada personagem é uma parte de mim, ou tem um pouco de mim. No caso desse livro, O Mundo Pingente, a Elisa é 100% eu. Eu sinto que eu nasci depois desse livro, porque eu sempre fui uma pessoa muito retraída, assim, muito tímida, muito... Era muito difícil pra mim existir no mundo, assim, de um jeito seguro, sabe? Eu sempre me retraía, assim, eu falava, eu acho que eu não mereço ir pra tal festa, eu não mereço falar com tal pessoa, eu não mereço ter um encontro, qualquer coisa, esse tipo de coisa, eu coloquei na minha cabeça que eu não merecia viver essas coisas. E daí, pra recompensar tudo isso, eu escrevia, que era um jeito de eu sentir E viver as coisas. Então isso foi tóxico por vários momentos, porque, tipo assim, às vezes eu podia ir lá e viver a coisa, só que eu ficava, não, você não merece, senta aí e se contenta com isso, sabe? Então eu passei acho que a minha adolescência inteira, assim, nessa questão de ser muito retraída. E também eu tenho um histórico de ter depressão por muitos anos, e acho que a depressão faz isso, assim, de te isolar do mundo e te deixar muito presa nos seus pensamentos, assim. Então, nossa, qual era a pergunta? Ah, se algum personagem tinha alguma coisa de mim. Desculpa, lembrei. Então, sim, tem muito de mim. É ótimo que nem eu sabia mais qual era a pergunta. Eu vou chegar no ponto, calma. Eu só tenho que fazer a historinha antes. Mas, sim, eu acho que cada personagem tem um pouco de mim por essa questão de eu não me sentir... Não sentir que eu podia viver alguma coisa, então eu criava um personagem pra viver isso. Então, é basicamente isso. E a Elisa, como eu disse, né, depois que eu escrevi ela, eu tive uma outra percepção de mim mesma, porque eu achei ela legal, assim, eu não achei ela tão horrível. E daí... Que bom, né? Sim, exatamente. E daí eu falei, eu acho que eu poderia deixar a Elisa viver no mundo, às vezes, sabe? Tanto que depois que eu escrevi, eu passei a me chamar de Elisa internamente. Então, foi uma coisa muito que eu não contei pra ninguém, mas eu ficava me chamando de Elisa, assim, tipo, ai não, Elisa, vai lá, assim. Tem uma coisa bem bizarra. Mas às vezes é bom, né? Porque tira esse bloqueio, né? Com a minha terapeuta, ela fala, tipo, das nossas emoções, daí também dá nome a tais pessoas. E aí, às vezes, eu tenho isso, tipo, do modo negativo, assim, sabe? Então, você dá um nome, tipo... Valdemira. Sei lá. Né? E aí, sei lá, aí você fala, não, pode parar. Show. Sabe uma coisa assim? Exato. Tipo, tem que terceirizar alguma coisa pra gente conseguir ver, né? Basicamente. Então eu ficava, eu acho que a Isabela, eu não me sinto digna disso, mas a Elisa é digna disso. Então eu vou lá pela Elisa. Então ficou muito fragmentado a minha cabeça, mas foi muito bom. Então por isso foi um processo bem intenso pra mim. Depois. Gostei. Acho que tem bastante verdade aí, né? O que faz com que as pessoas se conectem mais com o livro. Sim, eu também acho. Agora, conta um pouco sobre os livros. Tá. Qual você quer começar? O segundo, eu nunca falei sobre ele. Eu não sei se eu consigo falar sobre ele, mas eu vou falar um pouco sobre o primeiro. Que é o Pingente, né? Isso. Eu queria começar primeiro explicando o título dele, porque... foi o primeiro título que veio na minha cabeça e eu só aceitei como tudo que vem na minha cabeça. E daí, eu acho que o Mundo Pingente era como isso que eu tava falando, de eu sou uma pessoa muito
não é retroativa, é muito retraída, uma pessoa muito retraída. Então eu sempre sentia que eu tava nos lugares, mas eu tava... Tinha um outro mundo acontecendo na minha cabeça, assim. Quase como se fosse um pingente mesmo. Tinha uma coisinha que tava pendurada em mim e aquilo era o meu mundo emocional, mas aquilo não estava visível para as pessoas. Então, eu acho que essa é a ideia desse título, de que, tipo, todo mundo carrega um mundo pingente, todo mundo carrega uma coisa que as pessoas não sabem, sabe? Sobre você. Então, é um pouco sobre isso, e o livro é difícil também falar, porque eu acho que é mais importante a maneira como ele foi escrito do que a história em si. É como se você... Não sei se você desenha alguma coisa assim. Desenho. É a mesma coisa de você falar, eu desenhei um pássaro. Tipo, a pessoa tem que ver o seu desenho pra pessoa entender a arte que você fez. Sim. É mais ou menos isso. Eu acho que a pessoa tem que ler o meu livro pra entender a história. Porque a história, pra mim, é completamente irrelevante, assim. Eu acho que é mais a maneira como ela foi escrita. Então, mas pra contar um pouco, assim, se passa em um vilarejo a história. E conta a trajetória dessa menina Elisa, que ela se sente muito deslocada das pessoas. E o trecho principal da história é que ela tem... Todas as noites ela vai pra casa da avó dela, na floresta. E a avó dela fica lendo histórias sobre a Maria. A Maria é uma personagem que já existia pra mim antes de existir esse livro. Então eu tinha vários contos sobre a Maria. E daí eu só coloquei eles no livro depois. E a Maria era uma pessoa que... há muitos anos atrás tinha fundado aquele vilarejo. Então, é meio que uma analogia a Deus, fundando o mundo. Então, tinham pessoas naquele vilarejo que acreditavam que a Maria tinha fundado o vilarejo, tinham pessoas que não acreditavam que a Maria tinha fundado o vilarejo, e falavam, não, a Maria nem existiu. Mas a avó da Elisa acreditava que a Maria tinha existido. E a Elisa ia na casa dela e sempre ficava escutando as histórias da Maria. Então, conta um pouco sobre isso e conta também a questão da espiritualidade da Elisa, que no final a Elisa descobre que a avó dela já tinha falecido e ela tinha fantasiado toda essa história da avó dela existir ainda na casa dela. Então, conta muito essa jornada de descobrimento da Elisa e as histórias do livro são preenchidas com as histórias da minha vida, assim, mas de um jeito diferente, sabe? Eu só reescrevi de um outro jeito, mas os meus amigos da infância estão no livro também, a primeira pessoa que eu gostei também tá no livro, então tudo é muito simbólico pra mim, sabe? Eu acho que quando eu ler esse livro mais pra frente eu vou lembrar de coisas que eu vivi, assim. Então é mais isso, um livro muito existencial, que questiona meio que a fundação do mundo da Elisa, naquele pequeno vilarejo, assim. Acho que é mais ou menos isso que eu consigo falar. E por Caminhos Esquecidos, consegue falar ou não? Foi, na época, sobre um orfanato, mas a gente não usa mais essa palavra. A gente fala abrigo agora, mas se você pegar esse livro vai ter várias palavras do orfanato. Mas é sobre crianças nesse orfanato muito grande. E daí tem as histórias de cada criança e também tem essa questão existencial e um pouco mágica também da realidade, sabe? Eu tento fugir um pouco, mas eu acabo caindo para essa questão existencial e meio filosófica sobre a vida. Mas é mais ou menos isso que fala. É um orfanato, um abrigo com crianças. Bonito. Eu tô curiosa dos dois. Eu queria ler os dois, vamos ver. E o outro, eu já esqueci o nome. O Ela e Eu? O Ela e Eu, Isso. O Ela e Eu é um conto, tem acho que menos de 40 páginas. Eu escrevi ele em 2024 e ele é dividido entre ela, que seria... Eu personifiquei a angústia, então a angústia seria ela e o eu seria eu mesmo. Então, é um diálogo entre a angústia e o eu. Então, o livro é dividido entre capítulos do ela e eu. E é como se, por exemplo, na parte do eu tô narrando uma cena onde eu existo ali. E depois, na parte do ela tá narrando a mesma cena, mas sob a perspectiva da angústia. Quase como se ela fosse uma pessoa que se apaixonou por mim, sabe? Como se ela quisesse me capturar de algum jeito. Então, ela me analisa dessa forma. Eu tento escrever uma coisa que seja mais fácil, mas eu não consigo. Então isso sempre me complica depois, porque é sempre difícil eu tentar explicar. Não, mas eu gostei, porque eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, angústia, ansiedade, é bem isso de querer... Sim, te engolir, né? Então é mais ou menos isso. Eu só personifiquei e falei como se ela tivesse apaixonado por mim. Eu amei. Obrigada. E qual foi a parte mais difícil durante a escrita?
Eu acho que terminar um livro é sempre difícil, porque como é uma coisa que você está fazendo, você sempre acha que pode ter algo a mais. Sempre pode, sei lá... Adicionar mais, adicionar melhorar mais, alguma coisa? exato. Então, terminar sempre é difícil pra mim. E me manter, essa questão de conseguir me manter criativa e escrevendo enquanto eu tô sendo um ser humano funcional, sabe? Isso pra mim é muito difícil, porque é uma coisa que, por exemplo, eu tô na minha casa, saí pra essa caminhada filosófica, imaginei 1000 coisas que não existem, e daí eu volto e tenho que ir pra faculdade e falar sobre a prova, entendeu? Então é um contraste muito grande de eu tô nesse mundo que eu tô Mundo criando, real e mundo imaginário. e daí a minha amiga me manda mensagem falando, ai, será que eu mando mensagem pra tal pessoa? E eu fico tipo, gente, é muito contraste de duas coisas muito opostas acontecendo, sabe? Então é difícil, por isso que esse livro ter existido na pandemia foi muito bom, porque a gente já estava isolado de tudo que estava acontecendo. Então eu não tinha tanto esse contraste, então eu consegui ficar bem imersa nesse processo criativo. Mas agora que eu tenho que trabalhar e fazer outras coisas, é um pouco difícil me manter criativa ao mesmo tempo que eu tenho que focar nas coisas reais que eu preciso fazer, sabe? Então eu acho que isso é difícil um pouco. É, realmente. Mas também é bom, né? Porque te tira da realidade. Sim. Tipo, acrescenta alguma coisa, né? E qual foi a parte mais emocionante? Eu acho que quando eu terminei também. Finalizar um projeto, né? É sempre bom. Foi a parte mais difícil, e daí quando eu consegui terminar foi emocionante. Não, mas eu acho que todas as partes são emocionantes. Eu acho que eu sempre sinto uma euforia muito grande quando eu escrevo alguma coisa. Que eu acho que eu consegui... Eu fico satisfeita, assim, sabe? Porque não é tudo que eu escrevo que eu acho que é relevante, ou que eu goste, ou que eu guarde no futuro. Muita coisa eu apago e jogo fora. Mas quando eu escrevo alguma coisa que estava há muito tempo dentro de mim, eu sinto uma euforia muito grande. Daí eu acho que essa parte é sempre muito empolgante pra mim. Qual foi o maior desafio para publicar os livros? Tá. No começo, quando eu escrevi, eu achei que era isso, sabe? Eu fiz minha parte, agora é com vocês. Só que daí não tinha vocês, ninguém tava ali pra me assessorar, não tinha ninguém. Então eu falei, tá, ok, eu escrevi, o que eu faço com isso? E daí, na época, foi pro concurso, então eu enviei pro concurso, esperei, e daí não deu nada. Daí eu falei, ok, mas eu ainda assim tenho um livro, sabe? Eu ainda preciso fazer alguma coisa. Então eu fui atrás de editora, mas assim, pra você publicar como editora é extremamente caro. É muito caro e não dá um retorno, assim, muito grande, porque você fica com 3%, no máximo 5% dos lucros que tem. Então, supondo que eu não vou ter muitos lucros, eu não vai gerar muita coisa, sabe? Então, essa parte foi difícil e daí eu tentei ir pra parte mais de publicação independente e a Amazon é muito boa pra isso, porque tem o Amazon Kindle, que você consegue publicar o seu livro 100% gratuito no site da Amazon, e daí ele fica disponível no Kindle, pra quem tem Kindle, e daí as pessoas têm a assinatura do Kindle Unlimited, do Prime, seu livro tá lá pra todo mundo. Então isso é bem legal, porque não tem custo nenhum. E também tem muitas editoras, inclusive essa daqui que eu publiquei, o primeiro livro, foi uma editora independente, que eles fazem o seu livro, só que daí você não fica com nenhum dinheiro em relação a isso, sabe? Eles fazem e você meio que compra o seu livro mesmo, então é como se comprar um livro na internet, não vem nada pra você. Mas é bom porque você tem o seu livro físico. Então acho que o maior desafio foi esse, assim, saber o que eu ia fazer depois do meu livro e entender os caminhos que ele poderia ter, assim, sabe? Eu vou publicar como editora, eu vou publicar ele independentemente. E eu acho que esse foi o maior desafio, assim, de dar um destino pro livro depois, no final. E todos foram independentes? Esse aqui foi com essa editora aqui. Ah, tá. E esse aqui foi independente. Mas esse aqui eu não tive controle de nada, que foi com a editora, nem do título, nem da capa, nem de nada. Então você vende o seu livro pra eles, entendeu? Você vende os direitos autorais. O livro ainda continua seu, tá o seu nome no livro, mas você perde o domínio do seu livro, assim, sabe? Você não pode escolher o nome dele, a capa dele, nem nada. Caramba. Então é um pouco frustrante isso também, né? Mas assim, é bom porque eles te dão mais assessoria, eles conseguem divulgar na página deles também, você tem mais essa parte de apoio, né? Bom, e o importante é que tá publicado, né? Sim. Você já pensou em desistir em algum momento? Sim. Sim, eu acho que o tempo
todo, assim, eu penso que é uma coisa que tá fora do meu controle, assim. Eu acho que se eu for escrever ou se eu for parar de escrever, é uma coisa que eu não controlo. Então, como eu tava falando, assim, você perguntar, você programa, você tem alguma rotina de escrita, eu não coloco isso na minha semana, sabe? Eu não falo, eu vou separar uma hora pra eu escrever. É muito de sensação mesmo. Se eu sinto que eu preciso escrever, eu escrevo. Se eu não sinto, eu não escrevo. Então, eu sou muito dependente dessa sensação ou intuição pra conseguir escrever. E em alguns momentos eu tentei ficar sem escrever. Eu falei, não, tá me dando muito trabalho isso, não tá sendo cansativo emocionalmente, sabe? Ficar pensando nessas coisas, porque querendo ou não, quando você tem algum projeto, é meio que difícil você separar a expectativa do seu projeto. Eu acho que você sempre acha que aquilo vai virar alguma coisa, ou você quer que aquilo vire alguma coisa, mesmo que você faça por benefício próprio, assim, tipo, eu só tô com vontade de pintar uma tela, vou pintar uma tela, mas você olha no final e fica, nossa, mas é tão bonito, eu queria que... Vendesse, Sim, alguém falasse, que admirasse. legal. Então, tipo assim, é muito difícil. Então, essa expectativa me machucava muito por um tempo, assim, sabe? De querer que aquilo virasse alguma coisa e diariamente lidar com o fato de que aquilo não ia virar alguma coisa. Então, foi mais por esses motivos, não pelo fato de que eu não gostava de escrever, sabe? Foram essas outras questões que me fizeram pensar. Mas eu acho que o jeito que eu funciono, que eu escrevo desde criancinha, assim... eu sou muito programada a liberar minhas emoções quando eu tô escrevendo. Então, quando eu fico muito tempo sem escrever, eu começo a sonhar que eu tô escrevendo textos, assim. Então, e daí eu já sei que é o momento de começar a escrever de novo, porque eu não consigo muito fugir disso. Ou eu começo a escrever texto na minha cabeça quando eu tô fazendo alguma outra coisa. Então, vem essa sensação muito forte de... Então, acho que eu não consigo, por agora, eu acho que eu não consigo parar. Até bom. Acho que sim. O que você gostaria que tivessem te contado quando você começou? O que eu gostaria? Eu acho que eu gostaria que tivessem me falado que é um processo muito solitário, assim, sabe? Porque eu não sei, eu acho que eu não sei exatamente o que eu tava esperando naquela época, porque faz 6 anos atrás. Mas eu acho que quando eu falei que eu tava escrevendo um livro, eu acho que eu esperei uma certa comoção muito grande do mundo, assim, não só da minha família, mas do mundo inteiro. Eu queria que o mundo inteiro se comovesse com o meu livro. E daí foi ficando cada vez mais quieto isso, sabe? Tipo, foi ficando muito quieto as coisas. E daí eu percebi que é muito solitário todo esse processo de você escrever e de você achar sentido nisso. Acho que isso que eu gostaria de saber antes. Mas mesmo se eu soubesse, eu acho que eu ainda... Você teria continuado. Sim. É bom. Acho que sim. Colocar a sua voz no mundo, né? Talvez você veio no mundo pra fazer isso. Quem sabe, se tiver algum propósito maior, talvez. E como você vê o cenário da escrita independente? Eu acho que com a inteligência artificial agora tá um pouco complicado, assim. Porque a gente já não sabe muito o que é escrito por um ser humano ou o que é escrito pela inteligência artificial. E eu acho que ela é útil em alguns casos. Tipo, quando eu escrevi esse livro, eu demorei 5 anos pra corrigir ele. Eu demorei 2 meses pra escrever e 5 anos pra corrigir. Caraca. Porque é aquela coisa de eu não sei quando terminar, eu não sei o quanto eu arrumo essa frase ou esse parágrafo. Então, tipo, tanto de questão gramatical, né, concordância, verbal, acentuação e tudo mais, eu acho que a inteligência artificial consegue ajudar nisso. Você pode pedir pra ele corrigir o seu texto, mas tem gente que pede pra ele construir o seu texto, escrever o seu texto. Então, eu não sei o quanto das pessoas que estão atualmente no mercado usam, de que maneiras elas usam a inteligência artificial pra isso. Então, eu acho isso um ponto a se pensar, assim, né? E porque daí tira todo o propósito de você fazer qualquer tipo de arte. Se você tá usando a inteligência artificial, né, nessa questão mais... Pra filmes, ok, mas, tipo, pra questão mais manual, assim, eu acho que não deveria usar tanto. Mas com a internet também pode ser um benefício de você ter mais visibilidade, né? Mas pra mim é um desafio ainda, porque eu não consigo me adequar ao jeito que... A linguagem da internet, por exemplo, eu não consigo fazer um vídeo rápido e interativo, chamativo, porque eu sou uma pessoa muito extensiva pra falar as coisas, acho que dá pra perceber.
E daí eu não consigo me adequar para a linguagem da internet. Então isso é difícil. Também sinto que as pessoas não leem os textos que eu posto no Instagram, porque é muito grande. E eu não consigo selecionar uma frase, assim. Então, eu acho que tem todos esses desafios. Mas é bom e ruim, depende de como você usa, né? Sim. E existe pressão pra produzir conteúdo além da escrita? Tipo, por exemplo, no meu Instagram do livro. Você sente essa pressão de você ter que... Sim, a pressão é totalmente minha. Eu não tenho fãs me cobrando para postar. Mas é uma comunidade que se criou que é importante pra mim, assim. Tem uma menina que ela é meio famosa no YouTube, ela começou a me seguir. Olha. E a gente conversa direto, assim. E é muito importante, porque ela me dá muito reforço positivo, assim. Então, às vezes eu me sinto pressionada, porque eu falo, talvez ela esteja esperando algo de mim, sabe? E daí eu posto. Mas eu também não separo muito tempo do meu dia pra focar nisso. Não é uma coisa que eu sinto que eu preciso fazer agora, mas tá lá, assim, sabe? Então, e também, eu já postei, acho que, alguns vídeos, a maioria eu apaguei, mas quando eu posto, eu não tenho um roteiro, eu tô com uma ideia na cabeça, eu faço vídeo e posto, assim. Então, eu sigo muito essa minha vontade. Eu não fico criando coisas na minha cabeça pra postar, sabe? É muito bom. E, bom, eu falei pra você que tá lindo o feed lá. Achei obrigada. muito lindo. Muito, 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 muito. Obrigada. Bom, então a gente vai encerrando por aqui, mas vamos lá. Qual é o seu livro favorito? Seja seu ou seja de outro autor? Eu sou muito apaixonada pela Clarice Lispector. Eu até falei para minhas amigas que eu tenho que parar de falar dela, porque você da minha personalidade, ultimamente, falar dela. Mas eu gosto muito, eu acho que de todos os livros dela, mas tem um que eu gosto bastante, que é a Água Viva, não sei se você já leu. Você já leu alguma coisa da Clarice? Não faço ideia. Não. Obrigada. Não, é porque eu sou péssima em nomes e lembrar. Eu tenho livros, eu não faço ideia, sabe? Tipo assim, o autor tal. Talvez eu tenha lido, mas não sei. Fazer o quê? Você conhece a Clarice? Ela é muito boa, assim, recomendo. Mas ela é uma pessoa muito difícil também. Então, às vezes, a pessoa se sente meio com preguiça de ler ela, porque ela é muito, muito cansativa mesmo. Mas eu gosto que ela é muito reflexiva com as coisas. Eu gosto muito do livro Água Viva dela, então... Eu vou pesquisar, Água Viva. Talvez você não goste, mas... Deixa eu esquecer, Água Viva. E você tem algum personagem, assim, que você queria conhecer? Literário? Só você. Nossa, isso é muito difícil. Eu acho que eu gostaria de conhecer a Clarice. Boa. Eu não sei, eu não tenho muitos personagens, tipo, eu não leio muito livro de ficção, então eu não sei se eu tenho algum personagem, assim, sabe, que eu gostaria de conhecer, mas eu gostaria de conversar com a Clarice, com certeza. Tá. Café ou chá enquanto escreve? Eu amo chá. Chá é gostoso, né? Eu tomo chá a qualquer momento. Qual que é o seu chá favorito? Eu gosto de jasmim. Jasmim? Eu acho que eu nunca tomei. Sério? Eu tomei ontem pela primeira vez. Mas ele é muito bom, ele foi o meu preferido depois que eu tomei. Parece que você tá tomando um suco de flor mesmo, assim, ele tem muito cheiro de flor. Então talvez eu não goste. Você não gosta de flor? Eu gosto de flor, mas acho que o sabor de flor... talvez eu não goste. Mas enfim, eu amo qualquer tipo de chá. Bom, né? Sempre tô Você já tomou de blueberry? Já. Eu não gostei. Sério? Eu não gosto muito de frutas vermelhas, assim. Não? Também. Não muito. Ai, eu adoro. Tipo, morango, framboesa. Mas o chá de blueberry eu não gostei muito, não. Nossa. Talvez se fizer ele natural. Talvez. Mas eu amo chá. Livro físico ou Kindle? Eu prefiro sempre físico. Sempre. Porque eu sou aquelas que rabisco o livro, sabe? Eu também. Sim, mas eu tenho Kindle também. Então eu leio bastante no Kindle porque é bem mais prático às vezes, né? E mais barato também, às vezes. Realmente. Mas sempre físico, de preferência. E você faz uma coleção, né? Eu acho bonito. Porque daí tem a coleção de livros, as capas. Sim. Nossa, é meu muito sonho legal. É ter uma biblioteca muito grande na minha casa. Assim. Muito sonho. Música ou silêncio? Silêncio. Eu também. Eu sou muito silêncio. Nossa Muito senhora. silêncio. Sim. Gostei da sua pergunta, porque eu acho que a maioria das pessoas... Não sei, né? Mas é difícil alguém conseguir ficar em silêncio. Meu namorado. Você não consegue. Ele não consegue. Tipo,
Eu até tenho que a gente tem uma distância, assim, porque eu quero silêncio. Tipo, a gente acabou de ver um filme. Aí ele quer colocar alguma coisa. Eu nunca vi DJ que não gosta de barulho. Eu ia falar isso agora. Eu falei, você não é DJ? Eu sou DJ? Nossa, isso mas é muito... eu não gosto. Não é da música, mas você prefere o silêncio. Eu prefiro o silêncio. Eu acho que eu sempre fui muito assim, do silêncio. Mas depois que eu comecei a tocar, por ser bastante horas que a gente fica tocando, acho que foi me cansando mais. Entendi. Tanto é que por um bom período de tempo, eu não consigo mais escutar a música. Eu falo assim, nossa, que gostoso, eu vou colocar uma Fica música. muito cansativo, né? Então hoje que eu tô começando a voltar a escutar música, mas aí são mais tipo lo-fi, uma coisa sem letras, assim. Sim, eu também. Eu gosto, tipo, quando eu tô sozinha, ou é só música ambiente, aquela música de café, sabe? De ficar uma música de elevador, ou silêncio também. Com certeza. É engraçado que quando eu fui babar nos Estados Unidos, eu cuidava da Amalia, que ela tinha 4 anos. E criança anti-silêncio, né? Elas não sabem que o silêncio existe. E daí eu fazia uma brincadeira com ela que eu falava, Amalia, qual que é o som mais distante que você consegue ouvir? Então ela tinha que ficar super em silêncio, porque não tinha som nenhum, mas eu ficava, eu tô ouvindo uma música muito distante. E daí eu fazia a gente ficar em silêncio máximo pra ela conseguir ouvir a música. E daí não tinha música, mas funcionava por 2 minutos. Boa, muito bom. Vou fazer isso com você, Moze. É uma tática boa pra criança ficar em silêncio. Mas eu tenho muito isso. Aqui em casa eu fico direto em silêncio, assim. Quando, sei lá, assisto um filme, eu tenho que pausar um pouco. Tipo, não dá pra ficar emendando assim, sabe? Oi, gato! Você tem alergia a gato? Não. Ah, tá. Você gosta de gato? Eu tenho medo. Tem medo? Tenho medo, mas eu consigo conviver com eles, assim. Ô, Fia, essa é a Gaia e aí tem a Amora. É muito apegada, né, bem? É muito apegada, gente. São irmãs. São irmãs. Vamos ver se elas vão pegar o fio. Se pudesse viver dentro de um livro, qual seria? Eu gosto muito do universo do Harry Potter. Gosto muito, mas eu também gostaria de viver dentro do meu livro. Porque, assim, eu escrevi ele de acordo com o que eu gostaria de viver. De viver, então Legal. faz sentido que seja ele. E qual conselho você daria para alguém que sonha em escrever um livro, mas acha que não é capaz? Eu acho que você começar não pensando que você vai escrever um livro é uma boa ideia, sabe? Porque às vezes você pensar, nossa, eu vou escrever um livro é uma coisa muito grande. Mas aí você só tem que escrever uma página por vez, sabe? E daí, ao longo prazo, isso vai gerar um livro. Um livro, então, tipo, focar no que você consegue fazer agora. E também eu levo essa regra, assim, de escrever como se ninguém fosse ler, sabe? Porque daí isso te permite ser mais verdadeiro com o que você tá querendo falar. Porque se eu for pensar em todas as pessoas que podem ler, é muita coisa, assim, sabe? Tipo, fulano vai ler isso e vai achar tal coisa. Então é mais fácil você só escrever achando que é pra você mesmo. Bonita. Bom, Bela, muito obrigada por compartilhar a sua história. Foi realmente muito legal saber sobre o seu livro, o processo criativo. Eu amei de verdade. Espero que você tenha gostado também. Sim, obrigada. Não, foi muito bom ter tido esse espaço pra falar sobre isso. Obrigada. Até a próxima. Tchau.